Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre um privilégio para mim saber que, de alguma maneira, esse estudo tem ajudado você no seu estudo diário, auxiliado você a cada vez mais entender o estudo da lição, mas em especial compreender cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Sei que também esse estudo tem chego a pessoas que não têm o manual da lição da Escola Sabatina, pessoas que não exercem a fé adventista, mas que são apaixonadas pelo estudo da palavra de Deus. Louva a Deus, porque de alguma maneira esse vídeo também tem chego até você. E eu quero aqui dizer que eu fico muito feliz em saber que você é um apaixonado pela palavra de Deus e quer cada vez mais conhecer a palavra de Deus, cada vez mais entender os princípios que Deus nos deixou através da sua palavra. Que Deus possa iluminar a sua vida, que você possa cada vez mais compreender essas verdades de Deus e buscar a cada dia da sua vida se preparar também para a breve volta de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero também frisar aqui algo que comentei na lição da semana passada. Eu comentei ali para você escrever de onde você estava ali nos ouvindo. E eu percebi ali que veio mensagem de diferentes lugares. E eu quero citar aqui, vou ler na verdade, porque se eu citar aqui eu não vou me recordar, mas eu quero ler aqui os estados, não vou ler as cidades, mas os estados aqui de onde você está aí conectado conosco. Pessoas ali nos escreveram do Amapá, de Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Bahia, Paraná, de onde eu estou aqui transmitindo, esse estudo da lição toda semana, de Sergipe, de Santa Catarina, o meu estado de coração, aonde eu nasci, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, também ali da Angola, isso mesmo, tem chego aí também a pessoas de fala portuguesa em diferentes lugares, até mesmo outros países, e eu louvo a Deus por saber então que de alguma maneira esse estudo tem auxiliado você cada vez mais a se aproximar de Deus, a crescer em Cristo, entender cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para o nosso estudo dessa semana. Chegamos à lição de número 6. Isso mesmo, como passa rápido, Lição de número 6, que traz o título A Travessia do Mar Vermelho. Ou seja, não estamos mais agora no contexto das pragas que caem sobre o Egito. Fica a dica aqui para você que talvez não tenha acompanhado os vídeos anteriores da lição desse trimestre. Fica a dica então para você voltar ali na semana passada, na semana retrasada. Nós falamos ali sobre as pragas que caíram sobre o Egito. Lembrando que a lição, então, ela está seguindo essa sequência dentro da história para entender ali cada passo dentro dessa libertação ali do povo hebreu ali da escravidão do Egito, para nós entendermos ali melhor o livro do Êxodo, ok? Então fica a dica ali para você então assistir também os vídeos anteriores para você compreender um pouco mais então a história do Êxodo. Mas a lição dessa semana ela traz então a travessia do Mar Vermelho. É quando o povo então está saindo ali da escravidão agora do Egito e dentro agora deste contexto, aproximadamente ali quase talvez 2 milhões de pessoas, incluindo crianças, não sabemos exato o número, mas pode ser que chegue realmente a esse número. E ali agora, como eles organizados por Deus, e como agora em meio aos obstáculos que eles enfrentam, também pós a saída do Egito, como Deus sempre esteve com eles. Esse ponto é um ponto muito importante para nós frisarmos aí dentro do estudo dessa semana. Um Deus que estava presente no passado, sempre esteve presente durante toda a história e está também presente conosco hoje. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para o verso para memorizar? O verso para memorizar se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Esse verso ele é muito oportuno para nós aplicarmos também para nós hoje. Isso mesmo.
Eu sei que talvez você que está nos ouvindo seja alguém que esteja enfrentando algumas provas, algumas lutas. Aliás, todos nós enfrentamos lutas, claro, de diferentes maneiras, em diferentes contextos, mas sim, nesse mundo nós passamos muitas vezes por aflições. Mas a verdade que nós precisamos ter na nossa mente é que o mesmo Deus que esteve presente no passado, ele está presente hoje. O mesmo Deus que cuida do seu povo durante toda a história, ele cuida de nós hoje. Ele está com você em momentos bons ou ruins, mas ele sempre está com você. Isso aqui é muito importante nós entendermos e, olhando para o verso para memorizar, entendermos que precisamos ter uma confiança em Deus. E essa confiança ela é necessária, porque somente assim nós não vamos ter medo das provações, das lutas, da angústia de Jacó que enfrentaremos antes da volta de Jesus. Somente em meio a este contexto, entendendo que a destra fiel dele, assim como lá em Isaías nos diz, Isaías capítulo 10, nos fala a respeito disso, no capítulo 41, na verdade, no versículo 10, que a destra fiel dele está estendida para nós. Quando nós compreendemos isso, nós não iremos ter medo, não porque confiamos em nós mesmos, mas porque confiamos naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que está do nosso lado, cuidando de nós. Amém? Então, o primeiro ponto desse verso para memorizar é entender que precisamos ter, então, essa confiança em Deus. Ela realmente é necessária. Um outro ponto importante é entender que uma fé, ela precisa ser atuante para que haja realmente uma libertação. Ou seja, não apenas basta dizer que eu creio em Deus. A minha fé precisa ser atuante. E uma fé atuante é aquela que segue as instruções dadas por Deus. Amém? A lição dessa semana nos leva então a entender instruções também que o povo hebreu então está agora seguindo, está agora colocando em prática, tendo agora uma fé atuante para fazer então a vontade de Deus, para que haja então essa libertação deles da escravidão do Egito. Lembrando, na semana passada eles tiveram algo ali que eles precisaram fazer, relacionado ao cordeiro, como passar, por exemplo, ali o sangue nos alumbrais da porta. Agora, dentro deste contexto da libertação, agora após as pragas, novamente Deus dá algo para eles fazerem, para que eles possam então ter essa fé atuante realmente em Deus, ok? Vamos lá para a parte de domingo. A parte de domingo ela traz o título Vão e adorem o Senhor. Nos leva agora ao texto ali de Êxodo, capítulo 12, no versículo 31 ao 36. Quero abrir um parênteses aqui e logo eu fecho. Fica a dica aqui de você estudar todos esses textos. Eu aqui não tenho como ler todos esses textos com vocês, porque senão iria demorar muito tempo aqui o estudo da lição da Escola Sabatina com você. Mas eu estudo esses textos antes de recapitular aqui a lição com você, tá bom? Então fica a dica aqui para que você também possa estudá-lo aí na sua casa. E aqui agora nos leva a entender algo muito importante. O faraó aqui, que nós entendemos ser Tutmoses III, o faraó aqui do Êxodo, ele agora aparentemente, será que ele está realmente acreditando em Deus, no único Senhor? Será que realmente agora ele está arrependido? Entendeu que os deuses ali, dentro desse panteísmo egito, na verdade esses deuses não eram nada e que haveria e que há realmente um só Senhor, que é o Deus verdadeiro, que era o Deus dos hebreus? Será que realmente Faraó havia compreendido que ele mesmo não era Deus e que ele precisaria realmente adorar o único Senhor? Será que é isso que realmente está acontecendo? Quando nós lemos aqui em Êxodo capítulo 12, no verso 31 ao 36, nós vamos ver que Faraó faz um pedido para Moisés e Arão, para que o Deus deles então pudesse abençoá-los. Será que realmente então está acontecendo aqui um arrependimento e aquele coração que estava duro realmente agora de certa maneira amoleceu? Será que é isso que realmente está aqui acontecendo? Na verdade, nós sabemos que não. E a história mostra que não, porque após isso, ele está novamente ali perseguindo então o povo hebreu ali no contexto então da travessia do Mar Vermelho. Mas é muito importante nós frisarmos este ponto, porque ali não estava acontecendo uma tristeza pelo pecado, mas sim
Estava ali acontecendo uma tristeza pela consequência do pecado, e não necessariamente por estar arrependido pelo pecado. Em outras palavras, nós podemos dizer que Faraó, ele não tinha uma tristeza ali pelo pecado, mas pela consequência, ele não se arrependeu, podemos dizer assim. Ele apenas tinha um remorso. Isso mesmo, nós percebemos claramente isso, porque senão Deus teria salvado Faraó, teria salvado o povo egípcio ali dentro deste contexto, se realmente houvesse um arrependimento, porque o nosso Deus é um Deus da graça, um Deus que quer salvar a todos, independente do que você tenha feito, onde você tenha ido. Se houver um verdadeiro arrependimento, Deus pode e quer te salvar. Amém? Louvado seja Deus por isso, mas infelizmente ali com Faraó não era isso que havia acontecido e por isso não haveria como realmente Deus salvá-los. E esse ponto aqui é muito importante nós entendermos para realmente compreendermos aqui o Deus da graça, mas que precisa que haja realmente o arrependimento sincero no nosso coração. Deus respeita o livre-arbítrio para que realmente possa te salvar, ok? Isso aqui é muito importante nós frisarmos aqui dentro do contexto da lição. É interessante nós entrarmos dentro da história, entrarmos aqui no contexto que Israel sai então do Egito, também ali com muitos utensílios que eles agora pegam ali do povo egípcio, e esses utensílios, esses bens materiais ali, de certa maneira, serviram ali agora como um pagamento de anos de escravidão ali que eles tiveram dentro do contexto ali do Egito. E eles saem então ali com esses utensílios então, com esses bens materiais então ali do Egito. Chegando então à parte de segunda-feira, nos leva agora a entender algo muito importante, que é a consagração dos primogênitos. E ali há algo muito importante. Primeiramente, voltando a entender algo muito importante que Deus queria mostrar, que Ele é o único Deus, que Ele é o único Senhor, e que se eles estavam sendo libertos da escravidão do Egito, não era necessariamente por causa de Moisés ou de Arão, mas sim por causa do sangue do Cordeiro, que foi passado nos alumbrais da porta. Ou seja, o Cordeiro que representaria então Jesus, que viria a este mundo morrer por eles, no nosso caso já veio, era que realmente poderia então resgatá-los, libertá-los então da escravidão a qual eles estavam ali no contexto do Egito. E dentro deste contexto então, Deus queria então mostrar para eles que Ele realmente é o único Senhor, que Ele é o único Deus e que tudo realmente pertence a Ele. E dentro deste contexto, então, você percebe ali que Deus dá algumas instruções novamente para o povo hebreu. E as instruções dadas ali, você encontra em Êxodo capítulo 13, no verso 2, é que eles deveriam consagrar ali todo o primogênito. E essa legislação era válida ali tanto para seres humanos como também para animais. Um princípio ali por trás dessa instrução é que tudo realmente então pertence a Deus, porque Ele é o nosso Criador e é o dono de tudo. E eles precisariam então ali, consagrar todo o primogênito, seja o filho deles, mas também ali todo o animal ali dentro deste contexto. É interessante frisarmos esse ponto, que os filhos primogênitos foram poupados da morte porque foram cobertos ali então pelo o sangue. Os filhos primogênitos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, um sinal da consagração total ao Senhor. E eles precisariam então seguir essas instruções agora dada por Deus dentro deste contexto então dessa libertação deles da escravidão do Egito. E aqui eu volto a frisar algo muito importante. Sim, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Se estamos aqui é porque Jesus um dia pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Se um dia teremos a vida eterna, é porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Mas eu preciso entender que esse Deus, ele tem regras e ele dá instruções para o seu povo. E foi assim durante toda a história e é assim também hoje. Ele nos dá instruções
Por isso, siga as instruções dadas por esse Deus, porque aí sim você estará realmente aceitando a graça dele na sua vida e fazendo o que ele te pede para se preparar cada dia da sua vida para estar um dia com ele no céu. E o que Deus nos pede está aqui na palavra de Deus. Siga sempre as instruções dadas por Deus. Amém? Os hebreus aqui então estão seguindo essas instruções dentro deste contexto então dessa libertação agora da escravidão ali do Egito. E nós chegamos aqui na parte de terça-feira, e a parte de terça-feira traz agora o título Atravessando o Mar Vermelho. E aqui algo muito interessante, nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17 ao 22, também o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. E aqui nos leva a entender algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, pastor, a travessia do Mar Vermelho foi realmente algo literal ou é algo simbólico? Deus realmente abriu o Mar Vermelho? Foi isso que realmente aconteceu? Sim, nós cremos que isso foi algo literal, ok? E isso aqui é muito importante. Alguns vão chegar para você e vão dizer assim, mas como é que aproximadamente 2 milhões de pessoas ali conseguiram atravessar o Mar Vermelho sem o exército de Faraó conseguir realmente alcançá-los e matá-los? Como é que isso realmente aconteceu? Se eles observaram o exército vindo atrás deles, se depararam agora com o Mar Vermelho e atrás deles o exército então vindo para destruí-los. Como é que o exército não alcançou eles? Quando nós vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, eu quero ler esse texto com você. Abra aí a sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 14, lá no verso 19. Capítulo 14, verso 19 diz assim: Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ok? Esse texto aqui é muito importante porque nos leva a entender algo que ali acontece neste momento, onde Deus se coloca entre o perseguidor e os perseguidos, ou seja, entre o exército de Faraó e entre o povo hebreu. E Deus se coloca agora no meio, mostrando que ele é o Deus libertador, que ele cuidaria então do povo hebreu para que pudesse então chegar na terra prometida. Então esse verso aqui é um verso muito oportuno ali para nós entendermos o que realmente ali está acontecendo. Claramente nós entendemos dentro deste texto que Deus vai junto, que Deus acompanha o seu povo aonde quer que nós estejamos. Deus está com você, querido amigo, querida amiga. Amém? Deus te acompanha. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus está contigo. Nunca se esqueça disso. Amém? Louvado seja Deus por isso. E ali dentro deste contexto, então, na história, o povo de Deus como um exército organizado, é importante nós frisarmos isso, o autor da lição traz exatamente esse contexto, onde o povo de Deus está como se fosse um exército organizado, ele está agora marchando rumo à terra prometida. É interessante nós entrarmos aqui um pouquinho dentro do contexto geográfico ali também. Quando nós vamos dentro do contexto geográfico, entender um pouquinho ali a arqueologia, entender ali algumas descobertas, é certo que nós não temos como saber exatamente aonde foi a travessia ali do Mar Vermelho. Mas algumas coisas são muito importantes que vale a pena nós entendermos aqui. Por exemplo, havia ali um caminho a seguir. Qual era o caminho a seguir que, teoricamente, eles deveriam ter seguido? Seria ali subir o mar Mediterrâneo e contornar ali o mar até chegar à terra prometida. Porém, se eles fizessem isso ali até chegar a Canaã, muito próximo ali, eles enfrentariam e teriam que enfrentar ali possivelmente uma guerra contra os filisteus. Isso mesmo, porque se eles subissem ali o contexto do mar Mediterrâneo e contornasse ali o mar, eles iriam se achegar ali até o contexto onde viviam os filisteus. E ali então teriam já uma guerra. E logo ali no início então seria algo talvez desafiador e talvez muitos iriam querer retornar para o Egito. E dentro deste contexto então, há algo que ali acontece,
aonde eles fizeram um caminho inverso, aonde eles rodeiam ali o contexto do Mar Vermelho, descendo ali pelo sul, aonde eles se deparam agora com o Mar Vermelho à sua frente, montanhas ao redor e atrás deles então o exército ali de Faraó perseguindo eles ali para matá-los. E aqui há algo muito importante nós entendermos dentro deste contexto, porque ali agora acontece um questionamento do povo hebreu. Ou seja, eles tinham ouvido, presenciado Deus agir de diferentes maneiras, Deus libertá-los realmente da escravidão, Deus mostrando que os deuses pagãos ali, daquele panteísmo dentro do contexto egípcio, na verdade não eram nada. E eles perceberam Deus cuidando deles. Agora no deserto, eles observaram um Deus cuidando deles durante o dia, do calor do deserto, com uma coluna de nuvem. Durante a noite, com uma coluna de fogo, protegendo eles do frio, do terror noturno do deserto. E eles observaram claramente Deus cuidando deles em todos os momentos. E agora eles estão fazendo o quê? Questionando a Deus. Aqui há algo muito importante também. Nós muitas vezes precisamos voltar na nossa história e ver quantas vezes Deus cuidou de nós, quantas vezes Deus fez com que o mar se abrisse, quantas vezes o gigante caiu, quantas vezes aquela tempestade que talvez imaginávamos que nunca iria passar, passou, e quantas vezes Deus cuidou de nós. Porque muitas vezes vem tempestade e nós se esquecemos do passado e olhamos somente para aquele momento difícil a qual estamos enfrentando e pensamos que Deus nos abandonou. Mas na verdade, Deus jamais nos abandonou. Ele sempre esteve conosco e está novamente aqui conosco. Muitas vezes nós fazemos o mesmo que este povo aqui está fazendo no contexto ali da travessia do Mar Vermelho. É interessante nós notarmos que mesmo o povo ali pecando, mesmo o povo falhando, Deus continuava ali com a coluna de fogo e com a nuvem. A verdade é que Deus nunca nos abandona. Em momentos bons ou ruins, Ele sempre está conosco. Isso aqui é muito importante nós frisarmos, nós notarmos e nós entendermos que sim, Deus sempre está conosco. Amém? Vamos aqui rapidamente para a parte de quarta-feira, onde traz Avançando pela Fé, nos leva a estudar o livro de Êxodo, capítulo 14, no verso 13 ao verso 31. As indicações aqui nos mostram a respeito aqui do contexto de Faraó, que Faraó possivelmente tenha ficado observando ali o seu exército, então ir agora atrás ali do povo hebreu ali na travessia do Mar Vermelho. Possivelmente tenha acontecido isso. E é interessante ali nós notarmos que Deus conduziu ali o povo hebreu até uma posição onde não tinha mais nenhuma saída humana. E eles precisariam agora realmente confiar em Deus e marchar rumo à travessia do Mar Vermelho. Isso aqui é muito interessante nós notarmos, porque aqui nós percebemos claramente que quem luta contra os egípcios, quem luta contra esse exército de Faraó é o próprio Deus. E isso aqui é algo muito interessante nós frisarmos. Um ponto importante também é que Deus diz ao povo para que marchem através ali de Moisés, de Arão, para que o povo realmente marche. E nós precisamos continuar também marchando com fé na nossa vida hoje, mesmo que o mar não venha se abrir. Nós precisamos lembrar que Deus está conosco. Ele pode te fazer andar por sobre as águas, se porventura o mar não se abrir. Amém? Louvado seja Deus por isso, que nós possamos continuar marchando em frente, rumo a Canaã celestial, que Deus tem preparado para cada um de nós. Que jamais venhamos a desistir e continuarmos firmes, entendendo que Deus está conosco, cuidando de cada um de nós. É muito interessante nós notarmos esse ponto, e eu gostaria de frisar aqui um texto de Ellen White, onde ela diz aqui algo muito importante, que nas horas das trevas, Cristo está mais perto do que esperamos, do que pensamos.
Muitas vezes é no silêncio que ele mais fala. Isso mesmo. Muitas vezes é no silêncio de Deus que ele mais fala comigo e contigo. Muitas vezes precisamos entender que nas horas das trevas, Cristo está mais perto do que pensamos. Que Deus possa te abençoar a sempre entender isso. E por mais que hoje você não enfrenta provas, se você vier a enfrentar no futuro, antes da volta de Jesus, nunca se esqueça, Deus sempre estará contigo. Amém? Louvado seja Deus por isso que estudar a história do passado e aplicarmos para nós hoje nos faz entendermos que existe um Deus grandioso que cuida de cada um de nós. Amém? Chego aqui na parte de quinta-feira, chegando aqui já ao findar da lição, onde nos traz aqui o cântico de Moisés e Miriam, onde celebra ali quem realmente é Deus e o que ele faz em favor do seu povo. Quantas vezes, quantos mares nós já atravessamos, quantas vezes Deus já realizou inúmeros milagres na nossa vida. Nunca se esqueça de quantas vezes Deus já te livrou de coisas que você talvez nem imaginava. Quantas vezes Deus conduziu você por caminhos diferentes a qual você teria escolhido, mas Deus sempre quis o teu melhor. Deus sempre esteve com você. Quantas vezes Deus agiu? Isso mesmo. E sim, esse mesmo Deus que agiu aqui no contexto da libertação do povo hebreu, que agiu na sua vida por muitas vezes, ele continua agindo e ele ainda irá agir nos últimos dias, quando ele virá para nos buscar e teremos ali a oportunidade, o privilégio de estarmos face a face com o nosso Deus, cantando ali, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 15, verso 2, ali ao verso 4, diz que os redimidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Que nós possamos entender isso claramente, que o nosso Deus está conosco em todos os momentos, que Ele cuida de nós, que Ele nunca nos abandona. E por mais que pareça que Ele esteja em silêncio, Ele é o mesmo Deus que esteve ali com a coluna de fogo, com a coluna de nuvem, protegendo aquele povo, o povo hebreu, o povo dele. Esse é o mesmo Deus que hoje, sem poder vê-lo face a face, Ele está sempre ao nosso lado, talvez a um palmo de distância, com a destra fiel dele estendida para você. Entender que Ele quer te ajudar, mas acima de tudo, que Ele quer te salvar, te levar a estar um dia com Ele face a face. Que Deus possa te abençoar e que nós possamos aprender com essa história. Um Deus que sempre está presente, mas um Deus que também dá instruções. E o seu povo então precisa ter essa fé ativa, seguir as instruções dadas por Deus para cada dia da sua vida, se preparar rumo a essa jornada, para que um dia também possa estar na terra prometida, na Canaã celestial. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.